Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre o teletrabalho, que consiste na prestação de serviços fora das dependências da empresa ou instituição. Veja também, nova Secretaria Judiciária concentra atividades administrativas de varas cíveis especializadas em demandas em massa. Apenados e egressos participam de capacitações no Fórum Clóvis Bevilacqua e a SMEC cedia audiência pública sobre a Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. O Fórum Clóvis Bevilacqua inaugurou em junho mais uma SEJUD, Secretaria Judiciária Única. A quinta unidade concentra as atividades administrativas das 13 varas cíveis especializadas em demandas em massa. A SEJUD 5 está dividida em células para cada grupo de ações mais recorrentes, as chamadas demandas em massa. São elas: seguro DPVAT, revisão de contratos bancários, busca e apreensão em alienação fiduciária e execuções de títulos extrajudiciais. Foi promovido treinamento para padronizar e aperfeiçoar os fluxos de trabalho no SAGE, Sistema de Automação da Justiça. Participaram da capacitação servidores lotados tanto na SEJUD 5 como gestores das futuras SEJUD 6 e 7, que vão abranger as demais varas cíveis com demandas diversas. Hoje a Secretaria Judiciária 5 conta aproximadamente com 30 servidores, 27 servidores, sendo mais um diretor, uma diretora e 2 supervisores da Secretaria Judiciária. As Secretarias Judiciárias 6 e 7, que é responsável pelas varas cíveis residuais, elas serão instaladas agora nesse mês de julho de 2018. O objetivo das secretarias únicas é dar maior celeridade ao trabalho da Justiça. Essas unidades permitem que os trabalhos de secretaria sejam retirados do gabinete do juiz. As SEJUDs são responsáveis por elaborar expedientes, emitir certidões, fazer citações ou intimações eletrônicas, além de atender partes e advogados. Os gabinetes ficam responsáveis apenas pela produção jurídica, como proferir decisões, sentenças e despachos. Para a diretora da SEJUD 5, a expectativa é de que a unidade promova maior satisfação dos usuários com os serviços, promovendo uma justiça mais célere. Com a redistribuição dos processos para as varas cíveis especializadas, o acervo de todas as 13 varas gira em torno de 150 mil processos. Os gabinetes dos juízes não vão ter aquela procura rotineira de advogados junto ao balcão requerendo o expediente X, o expediente Y, fica um ambiente mais tranquilo para os juízes, seus assessores, supervisores, analistas, técnicos, elaborarem, produzirem, discutirem entre si as jurisprudências, as criações mesmo do direito. Apenados e egressos do sistema prisional estão participando de cursos de capacitação no Fórum Clóvis Bevilacqua. O treinamento é promovido pelo programa Um Novo Tempo, desenvolvido pelas varas de execução penal de Fortaleza. No dia 9 de julho, teve início o curso de informática básica, na sessão de capacitação do Fórum. Em maio, já tinham ocorrido as aulas de gramática e redação. O treinamento faz parte de uma série que vai incluir ainda postura profissional e trabalho em equipe. O objetivo é promover a educação profissionalizante em áreas básicas e a reinserção definitiva dos recuperandos no mercado de trabalho. O Poder Judiciário está consciente da importância de se investir no estudo, na capacitação e no trabalho a apenados, como forma, primeiro, de aprimorar a gestão do próprio Poder Judiciário, mas também, além disso, de contribuir para a ressocialização do apenado e aprimorar o seu convívio social. Assim fazendo, nós temos uma expectativa muito grande de que a nossa sociedade tende a ficar mais pacífica e a viver em paz. O servidor do Departamento de Informática, Ézio Lima Verde, atuou como um dos professores por acreditar no papel transformador da educação. Isso é muito importante como capacitação e ferramenta na reinserção do mercado de trabalho. Eles estão abraçando a chance que o Tribunal de Justiça deu, especialmente aqui no Fórum, e a gente já consegue detectar pessoas muito interessadas e já com um bom nível de informática, já demonstrando que é o caminho hoje em dia. Os reeducandos aprovam a iniciativa. A oportunidade é muito boa porque, quer queira, quer não, existe um preconceito da sociedade por sermos ex-presidiário. E o próprio judiciário abrir as portas
para que nós possamos vir trabalhar aqui dentro, quer dizer, um local onde a gente entrou outras vezes, algemado, pela entrada no subsolo, que a gente não tinha nem acesso às pessoas, e hoje a gente está entrando pela porta da frente como funcionário, né? Uma mudança e uma aposta também na gente, na ressocialização da gente muito grande. Oportunidade muito boa, porque eu tenho até mesmo 2 filhos para criar e sem isso a gente também não consegue, né, conviver. A gente tem que ter um emprego, tem que saber se estabilizar, aproveitar as oportunidades. A oportunidade que a justiça me der, eu vou saber aproveitar. Onde for que eles quiserem me botar para trabalhar, para estudar, para fazer curso, qualquer coisa parecida, eu estou indo, porque é uma ajuda muito grande que eles dão e a gente tem que saber aproveitar. Os projetos Aprendizes da Liberdade e Justiça de Portas Abertas visam proporcionar para apenados educação formal e inserção no mercado de trabalho, respectivamente. O sucesso das ações é confirmado pelos baixos índices de reincidência em delitos por parte dos assistidos pelos projetos. No Aprendizes da Liberdade, o índice é 17%, enquanto no Justiça de Portas Abertas é de apenas 10%. Os índices de reincidência mostram tudo. Enquanto a nível nacional a reincidência varia em torno de 70%, aproximadamente, nos projetos de ressocialização desenvolvidos pela execução penal, pelo Poder Judiciário estadual, esses índices são bem menores. Fortaleza foi a capital nordestina escolhida para a realização de audiência pública sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. O debate ocorreu na SMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará. As audiências públicas têm ocorrido em todo o país com o intuito de colher subsídios junto à sociedade para a elaboração do parecer e da resolução que vão instituir a Base Comum Curricular para o ensino médio. O documento define os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para todas as escolas de educação do Brasil. Em maio, a cidade de Florianópolis, na região sul, sediou a audiência. No último dia 5 de julho, foi a vez de Fortaleza, representando a região Nordeste. O palco das discussões foi a SMEC. O desembargador Heráclito Vieira, diretor da escola, participou da mesa de abertura. Nos colocamos à disposição por entendermos que a escola é um espaço plural, um espaço onde qualquer tema que tenha relevância para a sociedade brasileira, na qual a Escola da Magistratura está inserida, é importante contar com o nosso apoio. Também participaram representantes estaduais e municipais ligados à educação, entidades de classe e especialistas, professores, alunos e convidados do Conselho Nacional de Educação. O Conselho é um órgão normativo ligado ao Ministério da Educação e tem como papel apreciar a proposta da Base Nacional Curricular e produzir projeto de resolução que irá para homologação do MEC. Ano passado nós aprovamos a parte relativa da Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e Ensino Médio, onde nós fizemos uma série de audiências públicas para escutar a sociedade acerca das proposições, manifestações do documento, que depois nós, em conversa com o Ministério da Educação, foi elaborada a versão final do documento, que posteriormente foi aprovada e normatizada pelo Conselho Nacional de Educação. Nesse momento, nós recebemos, no mês de abril, a base relativa ao ensino médio, a parte relativa ao ensino médio que veio do Ministério da Educação. E, de novo, a gente repete o mesmo procedimento. Estamos fazendo a escuta da sociedade para que ela possa se manifestar livremente acerca do que ela entende do documento, quais são os pontos positivos, quais são os pontos fracos do documento. E, a partir dessa escuta da sociedade, o CNE vai sistematizar todas essas contribuições e, a partir daí, conversar com o Ministério da Educação acerca deles. A colaboração com o debate também pode ser feita de forma virtual no site do Conselho Nacional de Educação. Alessio Costa Lima, secretário de Educação do município de Alto Santo, no interior do Ceará, e conselheiro da Câmara de Educação Básica do CNE, ressalta a importância da participação popular. Ele fez uma avaliação positiva do evento realizado na SMEC. Há um canal aberto no site do Conselho Nacional onde qualquer pessoa ou qualquer entidade poderá fazer um documento apresentando, fazendo críticas e sugestões e colaborações ao texto. A gente considera como positivo, a gente sai daqui com muitas ideias anotadas, essas ideias elas são importantes e com certeza tudo isso será considerado por cada um dos
conselheiros nos nossos debates internos no Conselho Nacional da Educação, que nós já iniciamos toda uma leitura e discussão do texto que foi encaminhado pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional da Educação sobre a Base Nacional Comum Curricular, e agora ouvindo as ideias, o pensamento de alunos, o pensamento de alguns professores e alguns representantes das gestões que aqui estiveram representando os 9 estados do Nordeste, isso irá subsidiar muito, né, o posicionamento de muitos conselheiros nas discussões internas para que a gente possa aprovar o melhor texto possível para o ensino médio do nosso país. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco falamos sobre o trabalho remoto, que é realizado fora da empresa ou instituição. No quadro Direito do Consumidor deste mês, vamos tirar a dúvida de um vigilante que fez uma compra e não recebeu o produto. Eu fiz uma compra, certo, nessa tal loja e até o momento eu não recebi ainda a compra e eu queria saber o que é que eu tenho que fazer. Em caso de não entrega, tá certo? Eles vão ter que ressarcir o consumidor. Então, ela vem ao PROCON, faz a denúncia, traz toda a documentação, tá certo? Ou eles vão entregar o produto que está no contrato, ou vão ter que ressarcir, tá certo? E então ele vem aqui ao PROCON para se fazer uma mediação para que isso seja feito o mais rápido possível. O teletrabalho ou trabalho remoto consiste na prestação de serviços fora das dependências da empresa ou instituição, geralmente com o uso das tecnologias de informação. A prática já é adotada por vários tribunais do país. Aqui no estado, o TJCE publicou portaria regulamentando o teletrabalho no Judiciário Cearense. Para falar sobre o assunto, eu converso com o coordenador da Comissão de Avaliação do Teletrabalho, o Elkey Costa do Carmo, e com o servidor Paulo Avelar, integrante da comissão. Sejam bem-vindos. Obrigado, Paulo. Obrigado. Elkey, qual o cronograma de implantação e como funciona o projeto piloto? O projeto piloto prevê 6 meses, ele já está em execução, 2 deles já foram vencidos, os 2 primeiros meses. São 3 ciclos de 2 meses e os servidores são avaliados ao final de cada ciclo. São 30 servidores de 12 unidades judiciárias e administrativas, né, sendo 3 administrativas e 9 judiciárias, que estão sendo avaliados por essa comissão. Tem a missão de emitir um parecer, dando o aval, né, concordando, recomendando ou não o teletrabalho no Judiciário Cearense. E a avaliação desses 2 primeiros meses foi positiva? Até agora tem sido. A gente avalia a produtividade dos servidores que estão em regime de teletrabalho e avalia também a satisfação deles. Quem tem experimentado o teletrabalho tem gostado e tem retornado com feedbacks muito positivos. Paulo, quem tem prioridade na adesão e quem não poderá participar do teletrabalho? Alguns servidores têm prioridade, né? Os servidores que têm deficiência, né? Os portadores de deficiência, servidores gestantes ou lactantes, o servidor também que tem filho, cônjuge ou dependente portador de deficiência, esses são exemplos de prioridade no teletrabalho. Quem não pode, né, fazer o teletrabalho, isso é força de norma do CNJ, o servidor em estágio probatório, que ocupa cargo de chefia, aquele servidor que já sofreu alguma penalidade disciplinar 2 anos anteriores à indicação. Esses são alguns exemplos também de vedação ao exercício do teletrabalho no Poder Judiciário. E o Elkey, como fica a jornada no trabalho à distância? A gente está tentando cortar um viés que é o da experiência. À medida que a pessoa está trabalhando em teletrabalho, ela vai ficando melhor nisso, né? A montagem do ambiente em casa, a própria adequação da sua rotina. Então, o que a gente fez foi, nesses 2 meses, a gente coloca o servidor para se afastar do tribunal e trabalhar em casa durante 2 dias nas 2 primeiras semanas. Na 3ª semana ele se afasta por 3 dias do tribunal e na 4ª semana ele se afasta por 4 dias do tribunal. Aí a gente repete esse ciclo no 2º mês daquele servidor. Ao fim desses 2 meses, a gente troca os servidores também para livrar um outro viés, que é o da pessoa, o perfil, né? Tem gente que se adequa a esse modelo e tem gente que não, e a gente não vai condenar ou aprovar a aplicação do teletrabalho a uma determinada rotina de trabalho por causa de uma pessoa. A gente vai avaliar várias pessoas que experimentam aquela rotina. Quando eu falo rotina, é tipo de trabalho. Pessoas do trabalho administrativo, tem um cara que é mais disciplinado e ele dá um resultado muito bom. Enquanto um outro é menos disciplinado e ele não consegue montar uma rotina, ele pode ter um resultado muito ruim. Se eu não tivesse esses ciclos para avaliar essa troca de servidores, essa troca de rotina, a gente poderia ficar viciado na resposta e fazer uma avaliação que fosse torta.
Até porque tem a rotina da pessoa e tem a rotina da casa também, né? Que tem que se adaptar a isso. Isso. Pelo país a gente conhece casos de pessoas que saem de casa para trabalhar. A pessoa trabalha para o Paraná e mora na Paraíba. E ele sai de casa todo dia e vai para um espaço de cowork ou aluga um escritório, porque a rotina da casa ele não consegue conciliar com a rotina do trabalho. Então tem gente até que se afasta de casa. Quando a gente fala teletrabalho, o pessoal pensa que vai trabalhar de casa, mas pode ser que trabalhar de um escritório, só que longe do seu trabalho, né? Então eu posso trabalhar em regime de teletrabalho para um outro estado, né? Não é o nosso caso aqui, né? A gente está testando os servidores que estão em casa, todos eles, né? Mas isso pode acontecer. Inclusive, ter um ambiente de casa adequado ao teletrabalho é um dos critérios, né, da seleção desses servidores. Tem que ter um espaço, né, que seja próprio para aquele... Isso, há uma preocupação com ergonometria, o servidor não pode se lesionar porque ele está trabalhando no sofá ou coisa assim. Então a gente tem alguns critérios que a gente avalia, porque não é de qualquer jeito, não há um descuido com o servidor. É o ganha-ganha, né? É bom para a instituição, aumenta a produtividade, é bom para o servidor, aumenta a qualidade de vida. Paulo, que normas regulamentam a implantação do teletrabalho? Em 2016, o CNJ regulamentou no âmbito do Poder Judiciário Nacional o teletrabalho por meio da Resolução 227. Em 2018, a presidência do Tribunal de Justiça regulamentou o projeto piloto por meio da portaria 224, e é essa portaria que contém todas as diretrizes para a execução desse projeto. Welker, o Conselho Nacional de Justiça estabelece uma quantidade máxima de servidores que podem aderir à modalidade? Sim, na resolução que o Paulo acaba de citar, a 227, o CNJ estabelece que a gente tem um limite de até 30% dos servidores de uma determinada unidade em regime de teletrabalho. Isso pode, em caráter excepcional, subir até 50%, mas tem algumas condições. O fato é que o Conselho Nacional de Justiça regulamenta esse quantitativo. O normal é 30%. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco continuamos falando sobre teletrabalho. Até já! Estamos de volta para falar sobre teletrabalho. Nossos entrevistados são o coordenador da Comissão de Avaliação do Teletrabalho, o Welker Costa do Carmo, e o servidor Paulo Avelar, integrante da comissão. Welker, como será a avaliação do desempenho dos servidores que aderirem ao teletrabalho? Essa adesão, Pamela, ela é voluntária, né? Então, os servidores precisam ter interesse no regime de teletrabalho. E em demonstrando esse interesse, eles celebram um acordo, um plano de trabalho com o seu gestor imediato, e esse plano passa a ser acompanhado pela comissão. Tem ali uma obrigação que é imposta pela resolução do CNJ, a 227, que é de aumento da produtividade. No nosso caso aqui, é de no mínimo 15% de aumento de produtividade. A gente fica checando se o servidor está produzindo 15% acima do que costumava produzir quando trabalhava no regime presencial, o regime comum, né? Então, diferente do servidor que trabalha no tribunal por uma determinada quantidade de horas, no teletrabalho não há uma avaliação de carga horária, seria de produção. Exatamente, é uma avaliação da produção dele e inclusive o ponto dele é abonado, condicionado a esse aumento de produtividade que está sendo acompanhado pela comissão de avaliação do teletrabalho. Então, se o servidor produz mais, ele tem o ponto abonado e aí a gente não tem regime de horas. Ele pode trabalhar de madrugada, ele pode trabalhar, enfim, só 1 ou 2 dias na semana por 24 horas, se achar melhor, e folgar nos demais. Mas a gente tem, até agora, todo mundo que a gente tem testado tem celebrado planos que têm produções paulatinas, né? Elas estão, a cada dia ele vai entregando um pedaço do que ele tem que produzir para que no final do período ele atinja aquele aumento de produtividade que foi previsto junto ao seu gestor imediato. E é importante destacar que, além da produtividade, a satisfação do servidor ela também vai ser avaliada. Então, o projeto piloto ele tem como objeto de avaliação tanto o desempenho, que tem que ser superior, como bem colocou o Welker, né, em relação à produção presencial, e também a satisfação do servidor. Ele está bem, ele está se sentindo bem, ele ganhou qualidade de vida. Esse é um elemento muito importante e que também vai ser levado em consideração na avaliação geral do projeto. Um outro ponto que a gente avalia, além da satisfação do servidor, é o impacto e a satisfação também da equipe onde ele trabalha. Ele se ausenta durante um tempo da equipe, né, e retorna para ela de tempos em tempos, e do próprio gestor. Então, a gente tem algumas avaliações que são muito exatas, né, de produtividade, número de movimentações, número de peças produzidas, a depender da rotina daquele servidor, né, administrativa, judiciária. Mas também tem algumas que são bem subjetivas, que é a satisfação do servidor, como o Paulo acaba de lembrar, a do gestor e a da equipe. Até para que aquela pessoa se sinta ainda parte integrante, né, do grupo. Isso, exatamente.
Paulo, qual a diferença entre teletrabalho e trabalho externo? O teletrabalho ele é dirigido a aquelas atividades que são normalmente realizadas dentro da instituição. Então, de forma remota, por meio de recursos tecnológicos, ele vai realizar essas atividades de casa, né? Ao passo que o trabalho externo ele já é realizado fora das dependências da instituição, em razão da própria natureza do cargo. E no Poder Judiciário a gente tem um cargo que é um exemplo muito forte disso, que é o de oficial de justiça, né, que cumpre os mandados judiciais e exerce trabalho tipicamente externo. Ou a equipe de reportagem também, faz Verdade. externas, precisa sim, fazer a trabalho equipe do externo. Judiciário em Evidência, sim. Exatamente. Quem compôs o grupo de trabalho para estudo sobre a implantação do teletrabalho no TJCE? Esse grupo tinha representantes de diversas unidades, a gente tinha lá a presidência representada, a Secretaria de Tecnologia da Informação, a Secretaria de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Planejamento e integrantes também do Fórum Clóvis Bevilacqua. Essas pessoas se sentaram por cerca de 2 meses para produzir a portaria que regulamenta hoje o projeto que está em andamento. E a gente já viveu os primeiros 2 meses desse projeto, né? Paulo, o grupo buscou experiências de outras instituições? Sim, Pamela. O grupo estudou vários normativos, várias resoluções e portarias de outros tribunais de justiça. Eu posso dar alguns exemplos aqui, da Justiça de São Paulo, Recife, Santa Catarina. Aqui no Ceará, a gente tem a Seção Ceará da Justiça Federal, que também tem um teletrabalho, o Tribunal Regional da 7ª Região, aqui também do Ceará. E além do estudo amplo e uma discussão que foi feita dessas normas, o grupo também fez uma visita técnica para conhecer de perto a experiência da Justiça Federal aqui no Ceará. Welker, quais os benefícios para a instituição e para os servidores? Para a instituição é muito direto e imediato, como a resolução do CNJ condiciona o teletrabalho ao aumento de produtividade, então a gente já tem aí um efeito direto no trabalho do Poder Judiciário. A produtividade aumenta. Mas a gente também tem economia de energia elétrica, de água, enfim, os insumos que a pessoa usa quando está presencial, né, trabalhando presencial, e que não faz quando está em casa. Para o servidor, a gente tem qualidade de vida, né? A gente está tirando o deslocamento, esses problemas que a logística das cidades tem apresentado para as populações, o servidor se livra disso quando está trabalhando em regime de teletrabalho. Então, ele ainda tem um outro ganho, que é a personalização da rotina. Ele coloca na rotina que mais se adequa ao horário dele. No tribunal a gente tem 1 hora para bater o ponto e 1 hora para bater o ponto para ir para casa. E no teletrabalho ele faz isso, se preferir, de madrugada. Ele não precisa bater ponto, ele tem que produzir aquilo que tem que produzir. Então aquilo que lhe agrade mais é o que ele monta como rotina. E é uma otimização de espaços também dentro da instituição? Sim, mobília, equipamentos, tudo isso pode ser reutilizado por outros servidores, né? A gente não precisa, para cada servidor que entra no Tribunal de Justiça, adquirir nova mobília, novo maquinário, computadores e telas, porque esses espaços foram deixados por servidores que agora estão em teletrabalho e agora podem ser utilizados por novos servidores, estagiários. Enfim, é um reuso, um uso mais racional de todo o equipamento, o maquinário do tribunal. Paulo, existem normas com relação à segurança da informação? Sim, o Tribunal de Justiça ele tem a política de segurança da informação. E essa política ela tem de ser observada não só dentro do trabalho presencial, como também no teletrabalho, né? Então, foram tomados todos os cuidados para que o acesso aos sistemas que o Poder Judiciário, né, utiliza, fosse feito da forma mais segura possível, para que os dados da instituição, enfim, o objeto, o negócio do Poder Judiciário lidar com processos judiciais, e isso é coisa muito séria. Então, todo o cuidado para que a segurança da informação fosse garantida para a rede interna, ele foi tomado, e ele foi garantido e seguindo essa política de segurança da informação do Poder Judiciário. O maquinário é do Poder Judiciário ou são instalados programas e softwares específicos nas máquinas dos servidores? Bom, Pamela, nós temos tanto unidades administrativas como unidades judiciárias que participam do teletrabalho. Nesse primeiro momento, no momento do projeto piloto, no caso das unidades administrativas, elas estão utilizando notebooks institucionais que têm ambientes controlados de acesso aos sistemas do tribunal. Já as unidades judiciárias, que utilizam outro sistema, os servidores estão trabalhando nos seus próprios computadores pessoais, via internet.
e sem que isso ofereça qualquer risco à segurança da informação. Os nossos sistemas judiciais, eles já atendem a população via internet. Por caso dos juizados especiais, o PJE é utilizado por advogados e pela população longe do tribunal. Ele já tem esse módulo de uso via internet. O mesmo ocorre com o SAG, que é o sistema que a gente usa aqui na comarca de Fortaleza e em algumas outras comarcas do estado. Os servidores que estão em teletrabalho e são usuários desses sistemas podem acessá-los como advogados podem acessá-los de casa. Com senhas. Com senhas e já é seguro e é como o tribunal já trabalha para esse público de advogados, vai trabalhar também para servidores de casa. Agora, os administrativos precisam levar máquinas do tribunal para garantir essa segurança nesse primeiro momento. E o teletrabalho é uma tendência nas organizações? Sim, a gente tem visto que à medida que a tecnologia da informação avança e provê esse tipo de recurso, as instituições têm abraçado e adotado esse regime de trabalho como forma de aumento da produtividade e reuso dos seus recursos, mobília, máquina, de maneira mais racional. A gente vê isso acontecendo tanto na iniciativa privada como no âmbito do poder público. O Paulo chegou a citar alguns tribunais, mas a gente tem ministérios utilizando, prefeituras utilizando. Isso de fato uma tendência, isso tem resolvido problemas de logística, como eu tinha colocado, além de qualidade de vida e produtividade para as instituições. Todo mundo ganha com isso. Eu conversei com o coordenador da Comissão de Avaliação do Teletrabalho, o Elkey Costa, e com o servidor Paulo Avelar, integrante da comissão. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Pamela. Obrigado, Pamela. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.